Boa noite, José, tudo bem? Boa noite, Ari, quanto tempo, amigo? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Começamos hoje mais um programa, dando continuidade, então, ao Clube de Leitura, O Médico Jesus. Este é o programa 2 e o capítulo se chama Mudança de Rumo. Gi, querida, boa noite, Jaque, o pessoal vai chegando. E esse é o terceiro projeto aqui do canal Estante da Adri, com leitura comentada. Nós fizemos o livro Estude e Viva, que foi incrível. Foi mais de um ano de lives com esse livro Estude e Viva. Aí, ano passado, fizemos o Cartas de uma Morta, que foi uma leitura assim, que mexeu muito comigo. Principalmente aquela questão do apego. Nossa, a gente bateu bastante nessa tecla, né? Sandra, minha prima linda, seja bem-vinda, boa noite. Ó, tô de batom vermelho, porque eu sei que tu também gosta quando eu uso batom vermelho. Coisa das primas, né? E esse ano, então, com o livro Médico Jesus. Quero sempre agradecer à editora Interlitera pelo apoio, pela autorização para realizarmos a leitura completa, integral deste livro maravilhoso, e serão 48 programas, né? Iremos até o final do ano com ele. Mãezinha querida, boa noite, seja bem-vinda. Todos bem-vindos. Lá no nosso primeiro programa deste livro, foi no dia que eu fiz o sorteio, lá a gente apresentou o livro, falou do que ele se tratava, trouxe a sinopse, o prefácio, as palavras iniciais de José Carlos de Luca. No dia do sorteio, então, foi feita essa apresentação, né? A Mônica chegou aí com a gente, boa noite. O Tiago também, sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. E este livro que nós estamos fazendo é um livro de cura. Eu sempre gosto de trazer que é uma cura de dentro para fora, né? Além de ser aquele convite especial, um chamamento para que a gente olhe para o nosso interior, que busquemos o autoconhecimento. Suelen, boa noite, querida, seja bem-vinda. Gostaria de saber de vocês se vocês já leram algum livro do De Luca. Se já leram, coloquem aqui nos comentários. Quem puder também, ó, clica aqui na setinha ali no aviãozinho para convidar amigos. Quem sabe alguém gostaria de estar aqui também. Que bom, José, que você gosta. E sempre bem-vindo. É muito bom ter aqui conosco. Sempre trazendo suas colaborações também a respeito do estudo, é muito importante. Muito obrigada a você também. Eu já li alguns livros dele, e um só que eu comprei, todos emprestados. O primeiro que eu li foi Alguém Me Tocou, lindo demais. O Amigo Jesus. Aí eu li Simplesmente Francisco, apaixonei. Nossa, muito lindo. Eu já tinha lido um do Miramês, que eu amei muito. E esse também do José Carlos de Luca é lindo. Um que eu amei, e esse que eu comprei do José Carlos de Luca, foi o Levantar e Seguir. Até pensei em fazer a live dele, mas daí o Médico Jesus me tocou e eu achei importante trazer esse. E também Força Espiritual. São livros maravilhosos, do José Carlos de Luca. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Lari, a Vala chegou aqui conosco também. E assim, nesse programa de hoje, nós temos, até coloquei no Stories, que tem duas palavras-chave que a gente deve prestar atenção, que vai ser bastante focado nisso. O título é a mudança de rumo, então
A primeira palavra-chave é mudança, que a gente vai olhar bastante por esse lado, do que é essa mudança, né? E também consciência, a questão de se conscientizar, certo? E antes de começar a leitura, o José disse que viu uma palestra do Deluca e eu também gosto, eu assisto bastante palestra dele, eu gosto do jeito calmo, amoroso, que ele lida assim com as pessoas nas lives dele, muito bom, palestras, lives, né? Eu gostaria de trazer o conceito aqui de consciência. Da outra vez, no último programa, eu trouxe alguns conceitos no final da live, hoje eu vou trazer no início, sobre a consciência. No ser humano, ela é ampla e desperta, porque nós temos a noção da nossa individualidade e também porque ela estabelece relação entre o que? A gente tem noção do que é passado, presente e futuro. O espírito de Victor Hugo, num livro chamado Calvário ao Infinito, eu não li, psicografia de Zilda Gama, diz o seguinte, que a consciência vigilante é Deus conosco. Olha que interessante. E num outro livro chamado Entre Irmãos de Outras Terras, que eu também nunca tinha ouvido falar, e é do Chico Xavier, por espíritos diversos, tem Emmanuel, André Luiz, Hilário Silva, Dr. Bezerra Menezes, eu tô rouca, né? Esse trecho que fala sobre consciência, que eu vou ler, é de um espírito chamado Ernest O'Brien. Era um juiz lá dos Estados Unidos que psicografou através do Chico. E ele diz que a consciência é a justiça divina dentro de nós. Fecha certinho com o que está lá no Livro dos Espíritos também, né? Pessoal que está chegando, Conceição, a Tati, sejam bem-vindos lá do canal Livro e Espiritismo. E então, falamos da consciência, que é uma das palavras-chave, e a mudança. Mudança é transformação, é transição, a mudança ela traz renovação. Olha o momento que estamos vivendo, né? De transição planetária, de mudança. A vida ela é em movimento, no universo nada é parado, aliás, tudo é muito dinâmico no universo, né? E no decorrer dessa nossa nova vida, nossa vida agora, sem pensar lá em outras vidas, pensando na nossa vida atual. Quantas coisas, quantas mudanças já aconteceram na nossa vida, não é verdade? Boa noite, Jonathan, seja bem-vindo. Desde que nascemos, né, fomos lá bebezinhos, passamos pela infância, tivemos a adolescência, a fase da vida adulta, chegamos ou chegaremos na velhice. Isso estou falando só no campo biológico, né? Claro que nós tivemos muitas outras mudanças no campo familiar, no campo social, pessoal mesmo, né? Então, não precisamos ter medo da mudança. Geralmente temos medo, mas não devemos ter medo. Não sejamos resistentes à mudança, porque quem se modifica vai se melhorando e aí contribuímos de forma bem valiosa, de forma geral, para a melhoria da sociedade também, não é? Hamilton, boa noite, querido irmão, seja bem-vindo. Então, vamos começar aqui com o capítulo 2. Ele traz, inicialmente, uma frase de Emmanuel. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Nós vamos falar um pouco dessa frase do Emmanuel um pouquinho mais para frente, quando ela vai se encaixar aqui na fala do José Carlos de Luca, tá legal? Sandra, querida, boa noite, seja bem-vinda.
Sandra Sheffield. Você é Sheffield que fala, né? Vamos lá. Palavras do Deluca agora. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Ou seja, fazer uma mudança. O texto aqui fala de mudança. Quando algo nos incomoda, o natural é claro que procuremos mudar a situação para melhor, né? Para nossa segurança, para o nosso bem-estar, de uma forma geral. Mas, geralmente, nós aqui pensamos somente nas questões externas, né? Em mudanças externas, para resolver algum problema que queremos. Muitas vezes, a pessoa chega a mudar de cidade, de emprego, de casa, buscando uma solução que, na verdade, depende mais de uma mudança interior, de uma ação íntima. Por exemplo, estou descontente com o meu trabalho. Ok. Posso me acomodar, ficar sofrendo com alguma situação lá no meu trabalho, ou eu posso mudar a situação me qualificando para um outro cargo, para uma outra atividade, para um outro emprego, né? Não simplesmente abandonar. Assim, eu acabo não trocando 6 por meia dúzia, porque se eu não me melhoro, eu vou carregar os problemas junto comigo, né? Então, percebem que essa mensagem mudança de rumo, ela vai nos mostrar que a cura real, ela vem de uma mudança interior. Tem uma frase do Miramês que eu vi no canal lá da Muri hoje ou ontem acho que foi, e diz assim: educa-te por dentro, que a atmosfera de fora executará as mudanças externas. Tem a ver com o que esse texto aqui vai nos trazendo, pouco a pouco a gente vai cada vez mais compreendendo ele. Vou ler mais um pedaço aqui. Na enfermidade, na doença, ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há curva verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão da nossa parte. Desacelere o carro da sua vida, faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das dificuldades. Olha só, a Mônica diz aqui: a toda tomada de decisão, mudança, a consciência precisa servir para a evolução. Olha que boa essa frase dela. Porque para toda tomada de decisão, para qualquer mudança, a consciência, diz a nossa amiga Mônica, ela precisa servir para a nossa evolução. Sem a compreensão, sem nós entendermos, não vamos conseguir efetivar essa mudança real, né? Vamos transferindo problemas para frente. Então, sobre o que eu li aqui, será que nós estamos trilhando o caminho jamais de serenidade, de tranquilidade, de equilíbrio, ou nossa estrada ainda se chama desequilíbrio, como trouxe o Deluca, né? Daí a gente logo vai pensando assim: eu estou no caminho mais equilibrado, eu já estou buscando ser uma pessoa mais tranquila, porque afinal é isso que eu estou trilhando, é isso que eu estou buscando e é isso que eu quero, né? Mas daí nós também podemos nos perguntar: por que será que ainda ficamos doentes? Por que ainda fico ansiosa com as situações difíceis, né?
Basta alguém de fora contradizer ou fazer algo que não me agrada, ou pensar diferente de mim, que eu posso sentir raiva, até desprezo por essa pessoa, revolta. Então isso é desequilíbrio. O nosso espírito, ele tem uma essência de plenitude, né? De equilíbrio, de paz. Então, qualquer revolta, qualquer sentimento negativo mostra que nós ainda temos esse desequilíbrio, que nós ainda trilhamos ali, tentamos ficar naquela estrada reta, muitos de nós já buscamos, mas de vez em quando a gente ainda cai nesse tal desequilíbrio, né? Os males ainda nos incomodam, e o pior é que os males dos outros nos incomodam, e não deveria, né? Deveríamos prestar atenção aqui dentro, no que a pessoa fez alguma coisa, no que eu estou sentindo e não no que ela fez para mim. Daí a gente já vai começar a entender, conscientizar e conseguir se manter mais firme naquele equilíbrio, no caminho do equilíbrio. Denise, boa noite, querida, seja bem-vinda. O José diz, a minha vida eu tenho que mudar quase ou toda vez. Todos nós, José, a gente está numa busca muito grande, graças a Deus a gente já está nessa busca, né? A Jaque, por falta desse equilíbrio, justamente. Mas a gente muitas vezes se acha já equilibrado. Mas a gente precisa se conscientizar que nós estamos tentando se manter num caminho melhor, né? Quem já busca no Evangelho de Jesus tem esse apoio tão forte, tão grande de Deus, da espiritualidade, porque daí a gente está conectado com Deus e com toda a espiritualidade amiga. Isso é de grande ajuda para todos nós. Silvia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Que bom vê-la aqui também. Olha que chegou a Muri. Já li a tua frase, viu, Muri? Boa noite, querida. Muri Estuda, um canal que também está trazendo mensagem, livros espíritas, para a gente aprender um pouquinho mais, com certeza. Denise, a nossa caminhada realmente é longa, a gente sabe que é longa, e essa conscientização é importante, de forma positiva, né? A gente tem que se conscientizar de forma positiva, não é pensar, meu Deus do céu, quanto que eu tenho? Não, daí a gente já tá vibrando no negativo, a gente tem que ter aquela certeza, de ter a gratidão de que o progresso vai acontecer, que a gente vai conseguir. É uma outra forma da gente ver a mesma situação. Então, é por isso que enquanto que a gente ainda não alcança esse aprimoramento, é claro que a gente ainda vai ficar doente. E é disso que ele está falando. E nós vamos nos depurando pouco a pouco, vamos tirando como cascas da cebola, né? Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, porque cada um está vivendo uma situação na vida, né? Cada um tem a sua rotina, tem a sua história, os seus dramas, as suas alegrias, cada um tem uma estrada para trilhar que é única, né? É sempre o caminho do meio, nem sentimos tão perfeitos e nem tão imperfeitos. Perfeito, Mônica. Eu gosto muito disso, do que tu trouxe, o caminho do meio. Eu sempre procuro buscar esse caminho do meio. Quando eu sinto que eu saio dele, eu já sei porque eu não me sinto bem, né? Quer dizer, eu não alcancei esse caminho do meio, mas a gente tenta ficar o mais próximo possível para ir se equilibrando, para quando tiver uma situação difícil a gente conseguir lidar com ela, sem sofrer tanto, sem sentir aquele ódio que só faz mal pra gente, né? Cirlei, boa noite, querida amiga, seja bem-vinda. Com amor e gratidão, nossos passos são mais leves, é verdade. Ai, essa gratidão é tão importante, né? Quando a gente sente a gratidão, a gente até comentou semana passada, quando a gente acorda e sente essa gratidão ao acordar, parece que o dia já funciona melhor.
tudo fica mais leve, realmente. É o caminho do meio, é o calmo, sentir o coração em paz, diz a Mônica. É bem por aí mesmo. Então, enquanto nós não alcançamos essa perfeição, como o José Carlos de Luca trouxe aqui, a doença aparece como um aviso, né? De que algo no nosso espírito não está bem. É para ali que a gente tem que prestar atenção, colocar a nossa atenção. Porque o nosso espírito, ele é fonte do nosso ser com Deus Pai. Ele busca progressivamente e naturalmente a perfeição. Porque, como eu falei antes, a lei do progresso é uma lei divina, irrefreável, ela vai acontecer. Então, se nós queremos a saúde real, quando sentirmos esse desequilíbrio batendo a nossa porta, diz o De Luca, façamos uma parada. Quando a gente começa a entrar naquela engrenagem da ansiedade, do nervoso, de ter que fazer isso, a gente não para, né? E aí que tá o problema. Precisa dar a parada, respirar, acalmar, e daí encontramos soluções até mais facilmente. Mas vamos continuar mais um pouquinho aqui. Tem umas falas bem importantes agora. Reflita sobre seus atos e caminhos. Continuando ali quando ele fala para dar parada, né? Reflita sobre seus atos e caminhos sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Kelly, boa noite. Pio Bela também, boa noite. Em todas as curas que realizava, Jesus sempre apresentava aos enfermos a proposta de não peques mais, isso é, não voltes a errar. O que para nós significa a necessidade de mudança de rumo que qualquer processo sincero de cura nos solicita. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer, porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Tenhamos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem suas condições indispensáveis. E aí ele traz as duas palavras-chave. Duas condições indispensáveis, a consciência e a mudança. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Até o pessoal que tem o livro, que também está lendo antes, né? Pode trazer as suas impressões, alguma coisa que talvez eu não trouxe para cá junto da leitura, porque dá para interpretar de muitas formas, né? Dá para a gente analisar de diversas maneiras essas falas do De Luca. Mas a gente vai seguindo aqui fluindo, vamos deixar fluir, né? Mas fiquem à vontade, viu, para participar aí. Então, nós temos muitas situações no dia a dia, realmente, que vem demonstrar, que vem mostrando o quanto precisamos fazer essa tal pausa para o reequilíbrio. Por exemplo, quem trabalha com pessoas, né, enfrenta aí um cliente mal-humorado, que testa a nossa paciência, ou tem um patrão bastante soberbo. O trânsito tira a gente do sério o tempo todo, para mim é fatal o trânsito. Parentes, amigos que têm aquele hábito de reclamar o tempo todo, isso pode deixar a gente um pouco fora do equilíbrio, né? Pessoas próximas ou não, porque hoje na rede social a gente vai ler algum comentário, a gente sente aquela energia tão pesada, né? Quando a pessoa é agressiva, porque tem muitos pontos de vista diferentes dos nossos, sempre vai ter. Principalmente porque ainda estamos no mundo de provas e expiações, estamos numa transição, mas ela está acontecendo, né? Não estamos ainda num mundo regenerado. Esse mundo regenerado vai acontecer dentro de cada um de nós
E quanto mais pessoas vão se melhorando moralmente, esse mundo de regeneração vai se tornando real. Tia, boa noite, seja bem-vinda. Vanessa, já dei boa noite. Vanessa, seja bem-vinda também. A Denise dizendo que a busca dessa consciência é o caminho do autoconhecimento. Exatamente. Sempre caminhando humildemente para a melhoria interna. Olha, ela tocou num ponto importante, a humildade. Sem a humildade, como nós conseguiremos enxergar as nossas imperfeições e não nos culparmos, como disse a mensagem? É importante a gente poder olhar para o nosso eu, enxergar, eu ainda sou egoísta muitas vezes, sim. Eu ainda tenho orgulho em algumas situações, eu percebo que eu ainda sou orgulhoso. E humildemente olhar para essas nossas imperfeições e sem se culpar, sabendo que eu, olhando para essas questões e procurando nesses pontos o que eu posso melhorar. Como quando Paulo encontrou Jesus. Ele perseguiu e por causa dele morreram tantos cristãos. E quando Jesus, quando ele caiu lá no deserto, naquela estrada de Damasco, quando ele caiu e viu aquela luz e quando ele olhou e era, quem és tu? Era o Mestre Jesus na frente dele, aquela luz que só ele viu. Ele perguntou, o que queres que eu faça? Ele não se julgou, ele não ficou se culpando, ele tomou a responsabilidade e trabalhou em prol, junto de Jesus. Então, o maior exemplo para nós é o que Paulo fez, que nós façamos o mesmo, tenhamos essa humildade. Ele tinha tudo para ser soberbo, orgulhoso naquele momento e ele foi humilde, ele era grande. Paulo, eu sou fã, Sempre brinco que eu tenho um crush no Paulo, apóstolo Paulo. Brincadeira, gente? Ari, querido, boa noite, seja bem-vindo. Ari voltou, que bom. A mãe dando boa noite para a mana, dela, tia Renata. E o José, sem a humildade não somos nada. Quando eu não sou humilde, eu levo uma rasteira, diz o José. É verdade. Porque daí a gente acha que está podendo, faz as coisas de uma forma que não é verdadeira, E nós estávamos falando aqui dessas pessoas, então tem pontos de vista diferentes, De várias questões aí que nós podemos estar olhando. Em relação a questões religiosas, a política, quando está conversando entre amigas, a educação dos filhos, ou entre parentes, ou sobre como aproveitar a vida. Quantos pontos diferentes. Quando eu falo, gente, eu não gosto de viajar, as pessoas ficam chocadas, porque todo mundo ama viajar. Não gosto. É um ponto de vista, é uma forma de que eu vejo, que eu sinto. Não adianta me forçar a fazer uma coisa que eu não gosto, Então, são tantas coisas que têm o poder de tirar a gente dessa estrada que ele falou do equilíbrio. E quando nós entramos nessa estrada do desequilíbrio, que ele fala, Geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Nós entramos numa faixa vibratória, nós entramos em conexão com uma faixa vibratória muito negativa e não percebemos, certo? Então, isso traz um desequilíbrio muito grande para o nosso ser como um todo, corpo e espírito, mente, tudo mais. Lembra que a gente falou semana passada que a mente, que gerador que é a mente, que a mente não é o espírito, que o espírito tem a mente. Olha só, quem não assistiu semana passada, estava muito bom o programa, tá gravadinho, vale a pena assistir, viu? Então,
esse desequilíbrio, ele faz mal para o corpo, para a mente e para o espírito também, para o nosso espiritual. Porque como eu falei que a gente vibra então com o negativo. O que acontece? A gente se associa mentalmente com outros espíritos encarnados ou desencarnados que também estão em desequilíbrio. E é dali que surgem obsessões, porque a obsessão ela não é só de um desencarnado para um encarnado. A obsessão acontece de encarnado para encarnado, do encarnado para o desencarnado, dos desencarnados para os próprios desencarnados e do desencarnado para o encarnado. Vejam o quanto é complexo. Então, cuidemos, tentamos nos manter nesse eixo de equilíbrio. Quando a gente sente alguma coisa ruim, paremos, respiremos. A respiração é tão importante para acalmar, oxigenar nosso cérebro, trazer a mente para o fluxo do equilíbrio novamente. Deixa eu ver aqui, Rosana entrou, boa noite, querida Naná. A Denise diz, sobre essa mudança me lembro de uma... na história de Zaqueu. É verdade. E que mudança, né? É uma história linda, Zaqueu, aquela música que quando a gente canta não sai da cabeça, né? No livro... agora eu esqueci o nome do livro, meu Deus, estão falando... O Bonov. É muito bonito que tá lá sobre Zaqueu também. Deixa eu ver, a Tia Nath diz, a humildade é o último degrau da sabedoria. Olha só, gostei. E essa coisa da sabedoria também a gente vai adquirindo com a experiência, né? Na prática mesmo. Nice, boa noite. Leninha, querida amiga, chegou aqui conosco também. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos ver então, falamos das obsessões, né, que também nos desequilibram bastante. Deixa eu ver onde é que eu parei. Então ele fala dessa pausa. O que é essa pausa também? É parar e observar o que eu estou sentindo, como eu falei antes, em relação a esse sentimento, ao que o outro falou, ao que o outro fez. Mas não é pelo outro, é pelo meu sentimento. É assim que eu vou educar os meus sentimentos, me observando. Dessa conscientização do meu interior. Nós temos que parar de se preocupar tanto com o outro. De querer mudar ele quando a nossa energia, o nosso interior precisa se acalmar e se equilibrar. A Silvia diz, como lidar com alguém da família que não respeita a sua escolha em relação à religião? Pois é, Silvia, a gente tem que ter paciência. Não devemos nunca querer que eles aceitem à força isso. Porque você vai, por exemplo, você deve estar falando do espiritismo, e a família, no caso, não aceita o espiritismo. Porque se você começa a estudar, começa a se melhorar, começa a falar coisas tão boas, tão edificantes, assim aos poucos eles vão notando a tua mudança, que é o tema de hoje, e naturalmente pelo exemplo, eles vão aceitar naturalmente, né? Em raros casos acontece da pessoa não aceitar de jeito nenhum, né? Então, eu sou agora é minha opinião, Adriana, né? Que a gente não se afaste da nossa família por isso, nunca, sabe? Que a gente vá levando assim com calma, paciência, com muito amor, conversando com a espiritualidade, pedindo ao anjo da guarda dessa pessoa, né? Do outro familiar ali, para que o nosso anjo da guarda consiga conversar com o anjo da guarda dele. Durante a noite, as coisas vão se acertando, mas nós precisamos ter amor, paciência, que tudo com certeza vai dando certo.
Mari, querida Débora, chegou aqui a Regina. Olha o que a Nana diz, trabalhar nossa respiração, que nós falamos como é importante, né? Essa oxigenação aqui da nossa mente, do nosso cérebro, nos ajuda a ter o autocontrole. Meditar é importante, nos conecta com o nosso eu humano e o nosso eu sagrado, porque nós não somos nem só um, nem só outro, né, Nana? Somos seres integrais, estamos aqui encarnados, nós somos um espírito, mas estamos encarnados. E assim como o espírito evolui, a matéria também vai evoluindo. O nosso autoconhecimento, o nosso interior. É perfeito. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Ficou assim mais claro para ti, Silvia? Espero que sim. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma mensagem? Cristina chegou aqui com a gente, boa noite. José, quando eu me tornei espírita, tudo mudou para melhor na minha vida. Na minha também, José. Foi muito bom. Eu me encontrei, eu me reencontrei. Vamos lá, pessoal. Se eu não dei boa noite para alguém, sinta-se abraçado, viu? Então, essa pausa, essa questão de nos observarmos, vamos levar para aquilo que Jesus ensinou de vigiar e orar, né? Agora sim, olha a mensagem lá do início de Emmanuel. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então não é nada mágico essa grande mudança. Não é nada místico. É a realidade do nosso espírito. Essa mudança é melhoria para que a gente se conecte com Deus. Porque o nosso caminho, o caminho de equilíbrio, ele vai nos levando a Deus. E cada vez mais a nossa luz brilha. Vós sois deuses, Jesus disse. Por isso, seguindo aquele caminho do meio que a Mônica falou. Gisele, boa noite, seja bem-vinda. E ali, como o Emmanuel diz, a orar e a entender. Como vamos nos entender? Né? Porque para aprender, nós precisamos fazer um movimento de busca pelo autoconhecimento, que a Mônica e a Nana trouxeram ali, realizando essa tal da reforma íntima, né? Que é essa busca do autoconhecimento com persistência, sabe, com foco, como colocou José lá no grupo, né? Quando a gente tem um objetivo, uma meta, um foco no bem, né? E daí, fazendo isso, surge uma força interior, de uma vontade real de que a mudança aconteça. Com a humildade que vocês falaram, com tranquilidade, sabendo que é um passo de cada vez. A Nana diz, nossa fé move montanhas, físicas e emocionais. Nossa fé nos conecta com Deus. E ele fala, aprende a orar e a entender. E precisamos dessa fé. Ela é construída dia após dia. A reforma íntima, isso mesmo, Débora, perfeito. Precisamos ir atrás da nossa reforma íntima. Porque quando a gente já faz essa reforma íntima, que a Débora também nos trouxe agora, nós com certeza para fazer a reforma íntima, a gente dá essa parada. E quando nós paramos para orar, será sentindo Deus de verdade no coração, né? Quando estivermos auxiliando, como diz Emmanuel aqui, nós estaremos sentindo Jesus conosco, porque nunca estamos sós, nunca estamos sós.
ou a gente decide não fazer nada disso e ficaremos nesse automatismo quase lá primitivo, né, do ser humano, doentio, que leva ao erro, que leva à negatividade, aos enganos, à ilusão, né? Porque muitas vezes achamos que estamos certos e não estamos certos. Então, precisamos entender, conscientizar, perceber que nós também erramos, né? Olha o que a mãe disse, com fé somos gigantes, sim, porque com fé nós temos Deus, é a conexão com Deus que a Nana falou. A Débora, quando fazemos uma prece, estamos conversando com Deus. Exatamente, qualquer prece, qualquer sentimento de gratidão, o sentir é uma prece, né? O louvar, quando a gente olha com admiração para a natureza, já estamos nos conectando com Deus, já estamos conversando com Deus. E Deus não fala como nós, é tudo pensamento, mente, energia. O nosso espírito é assim. Quando nós desencarnarmos, nós não vamos ficar falando com a boca, né? Nós vamos usar o pensamento. Com a reforma íntima a gente melhora muito, com certeza, muito mesmo. E a gente pode sim, de vez em quando, dar uma estacionada, uma parada e não saber bem para onde vai, é natural que aconteça. Mas não demora muito, a gente está dando mais um passo. Daqui a pouco, de formiguinha, a gente já está dando um passo um pouco maior. E assim a gente segue, né? Crescendo, se sentindo mais feliz. Porque quanto mais perto de Deus, mais felizes nós estaremos. Porque a culpa não, a culpa aprisiona, né? Ela não permite que a gente consiga dar esses passos adiante. É mais produtivo direcionar a nossa atenção com a compreensão das escolhas que nos levaram ao erro. É melhor, assim, como é que eu quero dizer? É mais produtivo a gente ver que errou, se conscientizar, para que possa haver a transformação, a mudança e a melhoria. Porque sem saber, sem conhecer, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai transformar algo que não sabe nem o que é? Né? Precisamos nos conscientizar. Nossas preces têm que sair do coração, da nossa essência, e devemos aprender a ser gratos, até nos nossos tombos e dores, exatamente. É difícil, mas é por aí, gente. Não tem outro caminho. Nada é por acaso e toda dor vem para nos curar. Toda dor vem para nos curar. A Nana falou uma grande verdade. Tem gente que não aceita. Mas a dor vai chegar em algum momento, porque nós ainda somos imperfeitos. E ela chega. Quem daqui nunca sentiu uma dor que seja, né, no coração, no corpo físico, um abalo? Nós plantamos em algum momento essa dor, nessa vida ou em outra. E às vezes a gente não se deu conta que fez isso, né? Se foi nessa vida, muitas vezes a gente não se deu conta. Mas é bom que a gente está liquidando essas dívidas e não errar mais, porque daí nós vamos colher o que é bom. Nós vamos sempre colher tudo o que nós plantamos. Então, que a gente faça bom plantio para ter boa colheita, né? E o Ari diz, desde que haja mudança de atitude e comportamento, nas ações, né, Ari? Sempre. Tô falando com o José, mas eu já tô aqui me metendo também. A Tati, deixa eu ver aqui. Herculano, o Herculano chegou, eu não dei boa noite, seja bem-vindo, irmão. Eu acho que eu não tinha dado boa noite, não. Mas então, quem já está nesse caminho aí da reforma íntima, buscando a serenidade, a leveza, gente, essa palavra leveza é tão importante, vai reequilibrar um tanto mais rápido diante das situações desafiadoras que acontecem. Isso é natural que aconteça.
E quanto ao título, mudança de rumo, Jesus curava e dizia, né, não peques mais, não voltes a errar. Por isso, para que isso aconteça, precisamos mais uma vez lembrando de nos observar, ter consciência de quem somos, como agimos, diante de qualquer situação, da mais simples até a mais complexa. Comecemos a nos perceber, que daí a gente vai conseguir fazer a mudança, né? Precisamos observar a nós mesmos, trazer essa conscientização. E agora, deixa eu ver aqui, já estamos indo para o último trechinho do capítulo 2. O De Luca diz: nunca é tarde para mudar de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás o médico Jesus está pronto para lhe curar. Aí ele traz uma pergunta: e você, está pronto para a mudança? Então ele volta a falar, né, que a doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. E na verdade vocês sabem que toda crise, toda adversidade, toda dificuldade é oportunidade de crescimento. Porque ao enfrentarmos um desafio, nós somos convidados a reavaliar as nossas escolhas, aquilo que escolhemos, os nossos comportamentos, não dos outros, o nosso comportamento, né? E buscar uma vida mais alinhada com as leis de Jesus, com as leis de Deus, né? Que Jesus veio ensinar para toda a humanidade há 2000 anos, já há 2000 anos. Jesus sempre estará conosco e sempre estará por nós. Ele disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não podemos dizer que estamos sem Jesus, né? Nós temos Jesus conosco para adotar o caminho certo. E agora fica para nossa observação íntima, se eu estou com Jesus, se eu estou pronto para essa mudança, como ele pergunta, para uma transformação pessoal, de cura real, se eu quero ser feliz. A gente tem que se perguntar, mas eu quero, Adriana, eu quero muito essa mudança, eu quero ser feliz, né? Quem também quer aí, decreta isso no seu coração, escreva no seu caderno, no seu livro, na sua agenda, escreva aqui nos comentários se quiserem. Eu quero que a gente decrete isso para o universo, para o nosso ser, né? Sei que é um processo que a gente eu vou cair os tombos ainda, né? Eu ainda vou errar, tenho certeza disso, mas eu quero levantar a cada erro, cada vacilo que eu tiver comigo mesma, sem sentir culpa. E então poder viver essa plenitude com Deus. Eu quero muito, muito mesmo. Essa pergunta toca a nossa alma, né? Engatinhando na evolução, juntos somos mais fortes e iluminados. Pessoal comentando aqui. A cada amanhecer estou pronta para buscar meus aprendizados. Olha que decreto bonito a Débora nos trouxe. É isso. Sempre com esperança, acreditando no bem. Pessoal se cumprimentando. A Rosana, eu e vocês vivendo um dia de cada vez, vamos evoluindo e buscando nossa reforma íntima, engateando no amor e com Jesus no leme do nosso barco. Vida em evolução sempre. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais essa live.
agradecendo muito a Deus, né, por essa oportunidade aqui de estarmos juntos nesse estudo de autoanálise, de trocas tão ricas. Eu sempre falo das trocas porque elas estão acontecendo. Olha quanta coisa rica, quanta coisa boa, quanto entusiasmo, quanta energia boa a gente trocou aqui agora, né, nesse pouco tempo de 1 hora que a gente teve. Como é importante, numa semana toda nos encontramos em 1 hora, eleva, a gente dorme bem, sente felicidade. Com certeza, eu pelo menos sinto muito isso, né? E que esses exemplos de Jesus permaneçam vivos na nossa mente, no nosso coração, que a misericórdia divina envolva todos nós, sempre com muito amor. Quem tem a sua garrafinha de água, vamos fazer a nossa vibração, sabendo que a nossa água será fluidificada, que as pessoas, aquelas que nós vamos agora elevar o pensamento a Deus e trazer no nosso pensamento algumas pessoas que conhecemos, as pessoas que estão em necessidade pelo mundo afora, tantas pessoas em condição de rua, necessitadas de amor, de esperança, que sintam a nossa vibração, porque nós podemos doar através da oração. Com certeza, com a ajuda da espiritualidade amiga, chegará a quem precisa. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, e que essa oração chegue onde precisar. Que tenhamos em mente todos aqueles que amamos também, que moram sempre no nosso pensamento e coração, aqueles que já partiram desta vida, mas estão tão vivos quanto nós, ou mais, né? Que sejam todos abraçados, que sejam todos abençoados por Deus, lembrando de tantos irmãos que caíram através do suicídio e que hoje também precisam muito, muito de orações, que possamos enviar para todos aqueles trabalhadores de Maria de Nazaré a nossa gratidão, a nossa admiração por esse trabalho tão lindo, ao Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre conosco, a Jesus, a Deus acima de tudo, ao nosso anjo da guarda, que possamos também agora passear pelo nosso lar, pela nossa casa, cada cômodo, abençoando, fazendo a limpeza necessária de cada cantinho da nossa casa, trazendo paz, trazendo cura, trazendo bom ânimo, energias positivas, amor. E que Deus abençoe cada coração. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos vocês e que assim seja. Até semana que vem, na nossa live do programa 3. Beijo no coração. Ó, muito amor e muito carinho. Tchau, tchau.